Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje, olha, o material é bem específico. A gente vai destrinchar uns trechos de um documento que chegou para nós. O título é Protesto da Esquerda foi um fiasco. Veio de um canal chamado A Voz da Direita. E o foco total é na perspectiva deles sobre aqueles protestos recentes no Brasil. Sabe, ligados àquela proposta, a PEC da blindagem, como ficou conhecida. Exato. A nossa missão aqui é, assim, entender mesmo os argumentos, a narrativa que esse documento específico constrói, tá? Como eles viram os fatos, como é que eles justificam a PEC. Então, bora mergulhar nisso. Bora. Ah, e aquele lembrete de sempre, né? Super importante. A nossa conversa vai ser só sobre o que está nesse documento, tá, gente? Não é para concordar, nem discordar, nem trazer nada de fora. A ideia é só entender o ponto de vista que está ali. Pois é, e esse material que a gente recebeu, ele tem um lado muito claro, né? É uma visão, assim, marcadamente de direita sobre o que aconteceu. Sim. O interessante é justamente ver como eles montam essa argumentação. Basicamente são os três eixos, né? Primeiro é pintar os protestos como um fracasso total. Uhum. Segundo, defender a PEC, dizendo que ela é necessária para o equilíbrio dos poderes. E terceiro, é apontar quem, na visão deles, claro, estava organizando esses atos. Perfeito. Então vamos começar por aí, por essa primeira parte, a descrição dos protestos. A fonte não economiza nas palavras, né? Chama de fiasco monumental, vexame completo, é bem forte logo de cara. Exato, bem direto. E para sustentar isso, eles usam muita comparação de números. Logo no começo, eles dotam lado a lado o que eles dizem ter sido mais de 1 milhão de pessoas, na Paulista, em atos anteriores da direita. Certo. Com segundo eles, cerca de 42 mil pessoas no protesto anti-PEC em São Paulo. Esse contraste, sabe? É a base toda do argumento de que foi um fiasco de público. Entendi. Quer dizer, o primeiro pilar é essa diferença enorme de números que eles trazem. E eles detalham mais esse suposto fiasco, além desse número geral de São Paulo, como é que eles descrevem em outros lugares? Ah, sim. Aí eles vão, tipo, cidade por cidade. Em São Paulo, além desse número, né, 42 mil, eles descrevem um público, assim, desanimado, falam de muitos espaços vazios na avenida, gente sentada, slogans repetidos, chegam a dizer que a TV precisava usar ângulos bem fechados nas imagens para meio que esconder esses buracos, sabe? Nossa, essa observação sobre a mídia é um detalhe interessante na narrativa deles, né? Para reforçar o ponto. Exatamente. E no Rio de Janeiro? A descrição foi na mesma linha? Mesmíssima linha. No Rio, eles falam em menos de 10 mil pessoas, isso considerando Cinelândia e Copacabana. Menos de 10 mil. E alegam que parte do público só foi por causa de shows gratuitos que rolaram, não pela pauta em si, entendeu? Ah, entendi. Tinha show envolvido? Tinha, segundo eles. O clima descrito é de pouco entusiasmo, gente dispersando, bandeiras meio murchas assim, citam até o ator Wagner Moura tentando animar uma plateia que, de acordo com o documento, era pequena e meio desinteressada. Caramba! Quer dizer, a ideia que eles passam é que nem figuras conhecidas conseguiram levantar o astral. E em Brasília, lá no centro do poder. A descrição é bem parecida, viu? Na esplanada, o texto diz que o ato acabou até mais cedo porque não tinha gente suficiente. Falam em meia dúzia de ônibus fretados. E reforçam aquela ideia de artificialidade, mencionando militantes pagos. Essa coisa de militante pago sempre aparece nesse tipo de discurso, né? É recorrente. Sim, é uma acusação comum nesse espectro. E nas outras capitais? O que a fonte diz? Repetiu o padrão. Diz que sim. Porto Alegre, BH, Salvador. A descrição é sempre a mesma. Grupos pequenos, abatia, um público que eles chamam de irrelevante. Às vezes, segundo eles, tinha até menos gente que policial. Menor que o policiamento. Nossa. E para os atos fora do Brasil, tipo Portugal, Estados Unidos, a palavra que eles usam é risível. Falam de praças quase vazias. Ok, então a estratégia é ficar martelando essa ideia de fracasso nos números, em vários lugares, mas você falou que eles também focam no qualitativo, né? Como é que isso aparece no texto? Sim, bastante.
Eles falam, por exemplo, em cartazes desbotados, discursos sem brilho e criam uma oposição muito, muito clara. Que oposição? De um lado, a mobilização da esquerda, que eles descrevem como artificial, sabe? Que depende de estrutura. Ônibus, lanche, cachê para artista. Entendi. Do outro lado, eles colocam a mobilização da direita, que seria espontânea, com famílias indo para a rua com a bandeira do Brasil por pura convicção. Ah, tá. A imagem que eles querem pintar é essa, uma mobilização meio forçada, sem apoio de verdade, contra um apoio que seria orgânico, que a direita supostamente teria. Exatamente. E a conclusão disso tudo, para essa fonte, é que a pauta contra a PEC não tem força popular nenhuma. É isso aí. Eles usam todos esses exemplos, essas descrições, para dizer que aquela narrativa de um grande levante popular contra a PEC, que talvez parte da mídia tenha veiculado, seria falsa. Certo. E a própria necessidade de ter estrutura, de ter financiamento, seria a prova dessa falta de apoio genuíno. E aí eles já começam a fazer a ponte para quem seriam os organizadores por trás disso tudo. Tá, vamos segurar essa questão dos organizadores um pouquinho. Antes, vamos para a segunda parte da argumentação deles. A defesa da PEC da blindagem. Como é que essa fonte justifica essa proposta? Porque a crítica mais comum é que seria uma PEC da impunidade, né? Pois é, e a fonte bate de frente com essa ideia. A linha principal de defesa deles é que a PEC não é sobre impunidade para político, de jeito nenhum. Seria para reequilibrar os poderes da república e proteger a própria democracia representativa. O alvo, segundo eles, é o que chamam de tirania de toga e ativismo judicial. Tirania de toga, ativismo judicial. São termos fortes, né? Como é que eles desenvolvem essa ideia de que a PEC é necessária para esse tal equilíbrio? Bom, o primeiro argumento é justamente esse. A necessidade de colocar um freio no que eles veem como um avanço exagerado do Poder Judiciário, principalmente o STF, sobre as funções do Legislativo e até do Executivo. Eles alegam que o Judiciário estaria, atropelando a Constituição, decidindo coisa de política pública, interferindo em mandato de forma excessiva, e a PEC seria então uma barreira contra isso. Entendi. Seria uma reação a um desequilíbrio que, na visão deles, já existe. Que outros argumentos eles usam para defender a PEC? Um ponto que eles batem muito na tecla é a proteção do mandato parlamentar. Argumentam que deputado, senador, precisa ter liberdade para votar, para opinar, sem ficar com medo de retaliação, sabe? Ou do que eles chamam de perseguição política usando o processo judicial, o famoso lawfare. Lawfare. A fonte diz que o mandato não é do político, é do eleitor. E calar o parlamentar seria, no fim das contas, calar quem votou nele. Essa conexão entre a liberdade do parlamentar e a voz do eleitor parece central para eles, então. Totalmente. E a questão da liberdade de expressão, como entra nisso? Tá ligada? Diretamente ligada. A fonte defende que a PEC impediria que discursos, mesmo os mais, duros ou críticos, fossem criminalizados direto pelo judiciário de forma sumária. E o caso que eles usam como exemplo máximo disso é o do ex-deputado Daniel Silveira. Ah, o caso Daniel Silveira, lembro. Como eles apresentam esse caso especificamente? Olha, eles afirmam que ele foi condenado, foi preso, por causa de um vídeo com críticas pesadas a ministros do STF. E não por corrupção, não por desvio de dinheiro público. Certo. Então, eles usam isso para ilustrar o risco que, na visão deles, os parlamentares correm quando expressam opiniões mais fortes, e como a PEC protegeria contra esse tipo de situação. Entendi. O caso Silveira vira meio que um símbolo do problema que a PEC viria para resolver, na lógica deles. Além disso, eles falam da independência do legislativo? Falam sim. Argumentam que sem essa proteção mais forte, o Congresso corre o risco de virar um puxadinho de outros poderes, sabe? Perderia a autonomia para legislar de acordo com a vontade popular que ele representa. E eles tentam buscar alguma comparação fora do Brasil para essa ideia? Para dizer que não é algo só daqui? Tentam. Mencionam que democracias que eles chamam de consolidadas, como Estados Unidos, França, Alemanha, teriam mecanismos parecidos de proteção parlamentar. A ideia é dizer, olha, isso não é uma invenção brasileira, não é uma jabuticaba, isso existe em país sério. Interessante essa busca por uma legitimação internacional. Tem mais algum ponto técnico da PEC que eles destacam na defesa?
Tem um bem específico. A volta do voto secreto no Congresso para decidir se mantém ou não a prisão de um parlamentar. A regra anterior, que era de 2017, tinha tornado esse voto aberto. Ah, lembro dessa mudança. Pois é. A fonte argumenta que o voto aberto facilitava perseguições seletivas e muita pressão externa da mídia de grupos de interesse sobre os congressistas. O voto secreto, para eles, garantiria uma decisão mais livre dessas pressões. Entendi. E tem mais algum aspecto da PEC que eles defendem? Alguma outra proteção? Mencionam também que a PEC protegeria contra o que eles consideram o uso abusivo de ações civis públicas. Dizem que essas ações poderiam ser usadas só para travar o trabalho legislativo. Como assim? Eles dão um exemplo hipotético. Imagina um senador que propõe algo como a PEC da Bengala, né? Aquela que aumenta a idade de aposentadoria de juiz. Esse senador poderia ser alvo de processos de associações de magistrados só para intimidar ou para dificultar a tramitação da proposta dele. A PEC evitaria isso, segundo eles. Ok. Então, juntando tudo isso, a mensagem central que essa fonte quer passar é: a PEC não é para blindar corrupto, é para blindar a instituição do parlamento, o mandato que vem do povo e, no limite, a própria democracia, reequilibrando os poderes. Essa é a ideia. Exatamente. Eles até usam aquela frase de efeito, né? Blindagem não é sinônimo de impunidade. Blindagem é sinônimo de equilíbrio de poderes. Fica muito claro que, na perspectiva desse documento, a PEC é uma ferramenta de defesa institucional contra o que eles percebem como excessos do judiciário. Entendido, bem claro o argumento deles. Agora sim, vamos voltar para aquela questão que ficou lá atrás. Quem a fonte aponta como os organizadores desses protestos que eles chamaram de fiasco? Já adiantaram que não foi espontâneo, né? Sim, a fonte é bem direta nisso. Diz que os atos foram organizados e financiados. E aí lista quem seriam esses grupos. Primeiro, os partidos de esquerda. Descrevem como desesperados para ganhar alguma visibilidade. Depois, as centrais sindicais, que na avaliação da fonte já não têm a mesma força de antigamente, mas ainda tentam mobilizar. Partidos e sindicatos. Ok. Quem mais entra nessa lista deles? Movimentos estudantis. Dão destaque para a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que eles classificam como linha auxiliar do governo, que dependeria de verba pública. Entendi. Também citam o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e outras organizações do campo como parte da mobilização. E eles mencionam algum ator externo de fora do Brasil? Mencionam, e com bastante ênfase até, falam de ONGs internacionais, usam a expressão fundações estrangeiras ligadas a bilionários globalistas. Bilionários globalistas? Essa expressão é bem carregada, né? Comum nesse meio. É, bem característica. A acusação que eles fazem é que essas fundações mandariam dinheiro para movimentos e associações aqui no Brasil para financiar atos como esses, usando esses grupos como fachada para os interesses deles. Entendi. E os artistas, como entram nessa conta? Foram mencionados também? Foram. São mencionados como um recurso que foi usado para tentar dar algum brilho para os atos, sabe? A fonte fala na velha guarda da MPB em nomes que já não arrastam multidões. A ideia que passam é que eles foram chamados com um palco montado, show gratuito, numa tentativa de segurar o público, o que, segundo o texto, não teria funcionado muito bem. E qual é a conclusão que a fonte tira dessa lista toda de organizadores e da forma como os atos teriam sido montados com show, com estrutura? A conclusão é bem direta. A própria necessidade de organizar ônibus, dar lanche, pagar cachê de artista, seria a prova definitiva de que não tinha apoio popular de verdade para a causa. Se tivesse apoio, argumentam eles, as pessoas iriam por conta própria, como eles afirmam que acontece nas manifestações da direita. Faz sentido dentro da lógica deles, quer dizer, a estrutura que foi necessária para os atos vira na narrativa da fonte um argumento contra a legitimidade desses atos. Exatamente. Eles conectam essa necessidade de estrutura e de dinheiro com a tese maior de que a esquerda, por supostamente não ter mais força eleitoral nem capacidade de mobilizar gente espontaneamente, precisa recorrer a esses movimentos aparelhados e a recursos externos, inclusive internacionais, para criar uma imagem de força que não seria real.
Entendi. A frase final é quase como se dissessem: não foi o povo que foi para a rua, foram esses grupos específicos. Compreendi. Bem clara a linha de raciocínio deles. Isso nos leva, então, para a última parte da análise que esse documento faz. A avaliação estratégica. Qual foi o resultado final desses protestos, na visão da fonte? Foi só um fiasco de público ou teve outras consequências? Olha, para essa fonte foi um erro estratégico completo da esquerda. Um fracasso em todos os níveis. Eles detalham isso em alguns pontos. Primeiro, a ineficácia total. Ineficácia? Como assim? Dizem que os protestos não tiveram impacto nenhum na tramitação da PEC lá no Congresso. Não conseguiram intimidar os parlamentares, não mudaram votos, não atrapalharam as negociações, nada. Ou seja, não atingiram o objetivo prático que era barrar a PEC. E teve algum efeito além desse, na visão deles? Teve. E aí vem o que eles consideram o tiro no pé mesmo. Eles argumentam que os protestos tiveram um efeito contrário ao que se queria. Contrário? Como? Ao expor o que a fonte chama de baixa adesão e artificialidade da esquerda, esses atos teriam, na verdade, fortalecido a posição da direita e a própria PEC. Fortalecido? Explica melhor isso. A fonte sugere que essa demonstração da suposta fraqueza da esquerda acabou reforçando a percepção pública de que as causas conservadoras teriam mais legitimidade, mais apoio popular espontâneo. Ah, tá. Necessária para proteger o Congresso dessas pressões que eles consideram artificiais ou de grupos minoritários barulhentos. Entendi. A fraqueza de um lado acabaria validando a força e a necessidade da ação do outro lado. Eles colocam isso num contexto histórico maior, mencionam outros casos. Colocam sim. Eles inserem esses protestos num suposto padrão de fracassos da esquerda em mobilizações de rua. Lembram outras tentativas anteriores de barrar pautas conservadoras ou reformas que, na visão deles, também teriam resultado só em barulho sem resultado. E qual seria a explicação que eles dão para esse suposto padrão de fracassos? Por que a esquerda não conseguiria mobilizar, segundo eles? Apontam para uma desconexão da esquerda com a população em geral. Argumentam que o eleitorado, principalmente o mais conservador, já não seria facilmente manipulável por discursos ou pela mídia tradicional. Por isso, a tentativa de criar uma crise em torno da PEC não teria colado, não teria tido eco. Então, resumindo a visão estratégica da fonte, os protestos foram um erro, um tiro no pé, que não só falhou no objetivo, mas acabou reforçando a posição conservadora, expondo uma suposta fraqueza da esquerda e aumentando a percepção de que a PEC era justificada. É essa a leitura final deles? Exatamente essa é a conclusão estratégica que o material apresenta. Uma avaliação de fracasso total e com efeito reverso na visão deles. Ok, então percorremos os principais pontos dessa fonte específica, a voz da direita. Vimos como ela descreve os protestos contra a PEC da blindagem como um grande fiasco, tanto de público quanto de organização. Isso. Como ela defende a PEC não como busca por impunidade, mas, segundo eles, como uma ferramenta essencial para o equilíbrio democrático contra o que chamam de ativismo judicial. E, por fim, como atribui a organização dos atos a uma esquerda que eles consideram desconectada da população, dependente de financiamento e de estruturas aparelhadas. E aí concluem que tudo não passou de uma estratégia fracassada que, no fim das contas, fortaleceu a direita. Exato. É uma visão bem definida, né? Uma narrativa consistente, claro, dentro da sua própria lógica e da sua perspectiva ideológica. E essa discussão toda, sabe, especialmente essa parte da defesa da PEC com base na liberdade de expressão parlamentar, na proteção contra tal perseguição judicial, como a fonte coloca, Sim. isso meio que leva a gente a pensar numa questão maior, né? Que está presente em muitas democracias e que esse documento aborda de um ângulo bem particular. Qual questão? Onde exatamente fica a linha, a fronteira entre a imunidade parlamentar, que a gente sabe que é necessária para ter um debate político forte, sem amarras, e a responsabilidade que todo mundo tem por atos ou discursos que possam eventualmente cruzar limites legais ou éticos? É uma questão difícil mesmo. Muito. Como é que a gente acha o ponto de equilíbrio entre proteger o mandato, que representa o eleitor, e ao mesmo tempo garantir que ninguém esteja acima da lei? É um dilema super complexo.
Essa fonte que a gente analisou oferece uma resposta bem clara na visão deles, mas com certeza é um debate com muitas outras facetas, né? E que continua desafiando as democracias por aí.